Olá, amigos e amigas, candidatos ao concurso público do oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Academia Barro Branco. Aqui quem fala é o professor Leonardo. Estamos aqui com essa dica, que eu vou chamar de dica número 1 de filosofia para o teu concurso. Bom, aparece para você aí na tela, meus amigos, aparece para você aí na tela o edital, né? A regra do jogo. Você já deve, a essa altura do campeonato, ter passado o olho ou imprimido e estar batendo os tópicos disso. Mas aparece aí o edital que nos compete, que é o edital de filosofia. Joia? Nessa dica de hoje, nessa dica de hoje, eu quero tratar de um assunto que acaba cobrindo um dos pontos desse edital. Esse assunto eu vou substanciá-lo através de uma questão de prova, uma questão da própria banca, né? Da banca aí, VUNESP. Já aparece para você aí na tela uma questão de filosofia ligada aí a uma das suas áreas, que chama metafísica. E aí embaixo, nos nossos vídeos, eu tenho aí, né, explicando quais são as áreas, quais são as grandes áreas da filosofia, e por aí vai dividindo, né, a diferença dela para as suas épocas, para os seus períodos. Tem vídeos aí embaixo também. Enquanto eu estou gravando essa dica, já devo estar lá pelo vídeo 55, ou seja, um curso de Introdução e Fundamentos de Filosofia, da aula 1 até a aula 20, e um curso agora iniciando, logo depois, né? Nós iniciamos um módulo ou um tomo de epistemologia, que é da aula 21 até a aula que eu estou agora, que é a aula 55. Bom, meus amigos, mata essa questão aí. 30 segundos para você dar umas olhadas nessa questão aí e fazer. Tá com o teu café aí? A questão da VUNESP diz o seguinte: qual é, perguntei, a origem do pensamento racional no Ocidente? Em primeiro lugar, constitui-se um domínio de pensamento exterior e estranho à região. Os físicos, esse dado aqui é muito importante para a gente, os físicos, nas cidades gregas da Jônia, então ele está se remetendo ao século VI a.C., no início, né? No início da filosofia ocidental, lá com Tales, primeiro filósofo, na Ásia Menor, hoje a atual Turquia, explicam a origem do cosmos. A origem do cosmos e dos fenômenos. Pessoal, qual o nome que se dá em filosofia? Qual o nome que se dá em filosofia para essa origem do cosmos? Origem do cosmos. O nome que se dá em filosofia para uma explicação natural, para uma explicação calcada na própria natureza, para uma explicação em que se buscava na própria natureza, no próprio mundo, no próprio cosmos, a identificação, a explicação racional para a origem das coisas. O nome disso é arqué. Arqué. Beleza? Arqué. Essa arqué, ela vai tratar justamente disso. Um rompimento. A ideia dela é de rompimento. Está lá nos meus simulados, está nos meus cursos. Um rompimento do quê? De uma explicação para a origem do mundo através de única e exclusivamente dos deuses.
ou seja, uma teogonia, teo, Deus, gonos, origem. Uma origem do mundo, das coisas, através do cruzamento, exatamente isso, através do relacionamento entre os deuses. Sai de uma teogonia, a arqué marca a saída de uma teogonia para agora a inauguração de uma cosmologia. Cosmogonia, melhor. Cosmogonia. Gonos, origem, cosmo, mundo. Teo, Deus, gonos, origem. Gonos, origem, cosmo, mundo. Agora uma cosmogonia. Beleza. Nessa cosmogonia, os filósofos, chamados filósofos antes de Sócrates, porque Sócrates é considerado um pai para a filosofia, então a participação dele na origem do pensamento filosófico foi tão importante que, veja só, acabou servindo de marco, a sua existência acabou servindo de marco para os que vieram antes dele, filósofos que vieram antes dele e filósofos que vieram depois dele. Os filósofos que vieram antes de Sócrates chamam-se filósofos pré-socráticos, ou filósofos da física, ou filósofos da natureza, ou filósofos do cosmos, ou simplesmente físicos, ou filósofos da física. Beleza? Esses filósofos da física, filósofos da natureza, tentaram explicar não mais da maneira em que Hesíodo e Homero explicavam a origem do mundo nas suas literaturas poéticas. Não era mais assim. Não era mais através da poesia. Era através da ciência. Olhando para a natureza, como surgiu o mundo. Foi essa a ideia. Beleza? E aí eles buscavam, olhando para a natureza, um elemento, uma substância que fosse a originadora de todas as coisas. Substância que fosse originadora de tudo. Dela, tudo viria. Ela criaria todas as coisas, ou criaria não, mas dela seria provinda, né, de todas as coisas. Essa substância se chamou arqué. Então aí você deve ter olhado já, né? Já a resposta, a letra D de dado, uma concepção, uma causa produtora material para o mundo. Essa causa produtora material para o mundo era a arqué. Vamos em frente? Olha aí, ó. Arqué. Os pré-socráticos, né? O conceito de arqué, no grego, origem, princípio, fundamento, começo das coisas. Foi utilizada pelos primeiros filósofos gregos. Quem são eles? Já vimos. Pré-socráticos, filósofos da física, filósofos da natureza, ou simplesmente físicos, no trabalho de busca por entender o princípio primordial, a causa material, o elemento fundamental, o princípio material. Vamos em frente? Fundamentando suas conclusões em elementos da própria natureza, percebe, pessoal? Não seriam os deuses, os originadores das coisas. Lembrando, eu estou fazendo uma leitura aqui do nosso estudo, do nosso bizu número 1, né, de arqué. Esse PDF eu vou tentar colocar aí na descrição aqui do vídeo, tentar fixar esse PDF aí para você obter essa leitura. Tá legal? Esses pensadores procuraram formar uma explicação racional, natural. Então, inclusive, meus trabalhos, meus simulados e tal, são tudo nesse padrão. Você tem um PDF para o cara fazer a leitura teórica daquele material. Mas voltando lá, sobre o fundamento
fundamento, material básico, a constituição do qual todas as coisas teriam sido originadas. Percebeu? Eles procuravam no próprio mundo, pessoal, no próprio mundo. Veja, a arqué, né, através da explicação, daí buscando o seu fundamento na physis, veja, vamos entender, a arqué, aqui ó, isso nós estamos estudando. Buscando o seu fundamento na physis, o que aconteceu? A arqué, buscando fundamentar simplesmente na natureza, simplesmente no mundo, não é? A sua explicação, o que vai acontecer, qual o principal assim, evento caracterizador desse movimento, dessa situação, desse evento, é o rompimento daquela explicação mitológica, daquela explicação fantasiosa, daquela explicação calcada no sagrado para as coisas. É o rompimento com o mito. Aí embaixo tem aula de filosofia e mito muito profundo para você aí pegar tudo que você precisa para o teu concurso. Valeu? Então agora a explicação não é mais baseada no mito, na origem, né, em deuses gregos. Não. Agora a explicação é baseada na própria natureza. Joia? Ou seja, esse material básico do universo viria da própria natureza e não da intervenção do divino. Esse tema ensina a tese de tal maneira que eles pudessem tirar como consequências racionais ou lógicas as explicações para os fenômenos restantes da natureza, explicações racionais, explicações lógicas. Vamos em frente? Já aparece para você aí na tela cada filósofo. Fiz aí um resumão, né, pessoal? Fiz aí um resumão. Cada filósofo tem, às vezes isso cai em prova por aí, né? Cada filósofo tem uma arqué que ele elegeu. Ele elegeu um princípio originador, e aí nós temos um resumo disso. Então vamos lá, as concepções de diversos filósofos se posicionaram sobre o que acharam a respeito da arqué. No esquema abaixo citamos o pensador e o respectivo elemento entendido como fundamento primordial. O primeiro filósofo foi Tales, lá na filosofia grega. Ele elegeu a água. A água foi o primeiro elemento eleito como formador de todas as coisas no mundo. No grego, idó. Depois veio Anaxímenes, que elegeu o ar. No grego, a pneuma. Depois veio Xenófanes, que elegeu a terra, a gui. Depois veio Heráclito, que elegeu o fogo, o pir. Veja, fogo, aqui eu chamo a atenção no Heráclito para o devir. Para o devir, que é, por que o fogo, hein? Por causa da ideia de movimento. Se você olhar as labaredas do fogo, não ficam em movimento? Sim. Então esse filósofo pré-socrático, chamado Heráclito, observando isso, falou assim, tudo está em movimento. É aquela frase conhecida que ninguém se banha duas vezes no mesmo rio, que já não é mais o mesmo, aquela coisa toda. Beleza? Então o fogo para Heráclito, para Empédocles, a água, o ar, a terra e o fogo. Ele sintetizou, o Empédocles sintetizou os quatro primeiros: Tales, Anaxímenes, Xenófanes e Heráclito. Olha lá, ó, a água, o ar, a terra e o fogo, tudo em Empédocles. O próximo filósofo foi Anaximandro, com o infinito, em grego, apeiron. Depois veio Pitágoras com o número mesmo, o número.
o dígito, o número, o aritmos, né? Depois veio Parmênides com o essencial imutável. Pessoal, enquanto Parmênides acreditava no imutável, o Heráclito, uma espécie de rival filosófico, no movimento, no devir ou movimento. Olha lá, ó, movimento, todas as coisas estavam em movimento para Heráclito, ou seja, o devir, o pir, o fogo. Em Parmênides, todas as coisas estavam estáticas, paradas. O akínitos. Muito bem, vamos em frente para Anaxágoras, o espírito, o nous. Para Demócrito, o átomo. Para Leucipo, o átomo. Beleza? E aí, qual o desdobramento disso? Esses aqui são os filósofos da Arqué, os filósofos da Physis, os filósofos que vieram antes de Sócrates, trazendo suas ideias sobre Arqué. Mas qual foi o desdobramento disso? Isso aqui é um resumo, né, pessoal? É um bizu, uma dica. A busca, olha só o que aconteceu desse primeiro elemento foi de fato o foco dos primeiros filósofos, os pré-socráticos. Mas, de um modo geral, em todas as épocas da filosofia, e aí tu já estuda, se cair, ó, antiga, medieval, moderna e contemporânea, olha aí, pessoal, investigou-se um elemento predominantemente metafísico ou híbrido. Investigou-se um elemento predominantemente metafísico, em todos eles. Um elemento predominantemente metafísico ou híbrido. Híbrido como assim? Metafísico e epistemológico ao mesmo tempo. Metafísico e ético. Lembrando, metafísica, está uma aula embaixo chamada Ramos da Filosofia. Vai lá para você pegar essa aula toda, beleza? Nos ramos da filosofia, a metafísica vai ser encarregada a estudar as coisas que estão além da física, que a física não explica. Lá você vai estudar a metafísica. E de um modo geral vai lembrar a Arqué. Não são a Arqué, mas elas vão lembrar. E aí eu, Léo, isso aqui é totalmente autoral, citei aqui uns nomes e algumas situações que eles criaram que faz lembrar a Arqué. Por exemplo, o Platão escreveu sobre o artesão divino, ou demiurgo. Aqui, pessoal, o cunho e o pano de fundo é Deus nessa questão toda. Tá? Claro que numa linha mais ateísta não é Deus, né? Mas o pano de fundo para a própria Arqué é o próprio Deus. Lembrando que não Deus de uma só concepção e ponto de vista religioso. Beleza? Platão aí, então, o artesão, tivesse um artesão, alguém que criasse, como fosse um artesão, né, que faria barros e estruturas ali de artesanato, criasse tudo. O nome dado aí foi o demiurgo. Aristóteles com o primeiro motor, que depois o Tomás de Aquino interpreta o Aristóteles. Ele, Tomás de Aquino, faz uma releitura, só que uma releitura filosófica uma releitura teológica, né? Uma releitura teológica, uma releitura teológico-filosófica, melhor ainda. Teológico, que é um padre, Tomás de Aquino, fazendo uma leitura da filosofia, uma releitura de Aristóteles. Lembrando, Tomás de Aquino relê Aristóteles e Platão. Ele é relido depois, no caso antes de Tomás de Aquino, por Agostinho. Agostinho de Hipona relê Platão, faz uma adaptação ao cristianismo, e Tomás de Aquino faz uma adaptação da filosofia ao cristianismo com o pano de fundo de Aristóteles. Joia? E aí depois vem o Descartes, cara. Não que Descartes achava que Deus seria um gênio maligno. Não é isso. Né?
Aí a história é longa, tem um bocado de coisa aí, mas esse gênio maligno tem uma aula aí embaixo também falando sobre Descartes, tá? O penso logo existo. Assiste lá. Esse gênio maligno é um dos fundamentos para o cogito do Descartes. É um dos fundamentos, uma das certezas de que Deus não está ali enganando ele. Por mais, né, arquiteto aí que fosse, por mais hábil que Deus fosse, pelo simples fato de Descartes pensar, ele teria certeza que ele existe. E se ele pensa, ele existe, e por aí vai. Está lá a aula para você. O Spinoza, a própria natureza. Kant, a essência. Ele chamou de númeno. Pessoal, não é número. Cuidado aí, na prova. É númeno, assim. Ou númeno, tanto faz. Pode tirar aquele acento ali também. Númeno, beleza? Cuidado. Número é pré-socrático. Já vimos na aula, no quadrinho anterior. Se for o número, colocamos aqui, não colocamos? Aqui, ó, é o Pitágoras. Número, com R. É o aritmos, em grego. Se for o númeno, beleza? Expressão alemã, vai ser o Kant. O aritmos, expressão grega. Número, expressão alemã. E aí o Hegel. O Hegel com a dialética hegeliana ou a Aufheben. Aqui é uma mistura, todas as coisas estariam, né, na tese, antitese e síntese, na tese, antitese e síntese, ou seja, na mudança das coisas. Essa dialética é também uma espécie, que nós vimos lá em cima, de devir, é também uma espécie de movimento. Todas as coisas estariam em movimento, só que para o Hegel, nesse movimento, nessa mudança de coisas, quando se passa de um estado, veja só, tem ali primeira tese, quando ela sofre a negação de a negação de alguma coisa, né? Quando ela sofre essa negação, ela não perde as características anteriores. Assista a aula sobre dialética, beleza? Assista a aula lá sobre Aufheben, ou tríade dialética. Essa aula está gravada aí embaixo, assista também. Leibniz ali com a mônada, a unidade das coisas. Russell com o eu puro, chamado de eidos. Essa aula já está gravada aí embaixo. Nietzsche com a concepção de super-homem, ou Übermensch em alemão. Super-homem ou Übermensch. Pessoal, era só aqui o Nietzsche com uma abordagem, aqui o Nietzsche numa abordagem bem ateísta, ele já não, vamos assim, tinha essa concepção de, vamos assim, um elemento elevado, um elemento superior e maior, negativo. O Nietzsche, ele é totalmente mergulhado na sua concepção na Terra. Então as coisas da Terra, a vida na Terra, é isso que importa, é isso que é importante. Se você pegar uma questão nessa prova, cobrando Nietzsche, que caiu lá, está na VUNESP, está aqui no banco de dados que eu fiz, eu levantei todas as questões da VUNESP de filosofia. Tem lá Nietzsche cobrando, pelo menos 2 ou 3. Se você pegar o Nietzsche sendo cobrado na tua prova, e ele fazendo remissão, alguma coisa ali falando que o Nietzsche defende a fé, defende o cristianismo, isso é falso. Na verdade é o contrário, tá? Ele tecia críticas às religiões, no sentido que elas falavam no mundo posterior, no mundo depois da física, no mundo depois do mundo, no mundo perfeito, como era o áudio de Platão, né? Na teoria dos dois mundos, lá nessa questão do demiurgo criando todas as coisas. Nietzsche não é assim. O mundo para ele está aqui. E nós somos o protagonista desse mundo. Nós somos o super-homem. Em linhas muito gerais é isso. E aí, Heidegger, com o ser aí, é uma espécie de ser mergulhado no mundo. É uma espécie de ser caído. Como que tivesse despencado aleatoriamente no mundo.
Joia? Essa ideia de lançado à própria sorte vai acabar também se comunicar com outro pensador que é contemporâneo, que é o Sartre, com a ideia de ser para si. Ser para si. Ser para si é quando o sujeito está no mundo e se descobre, fala assim, quem sou eu? Não interessa, porque aqui, veja só, a ideia de ser para si é um indivíduo abandonado no mundo, cara. A concepção aqui também é ateísta, seria um indivíduo abandonado no mundo, um ser para si. Beleza? Então há muito mais situações ligando tudo isso num resumo de bizu de primeira aula, que de bizu de 1 minuto não dá, né, pessoal? Para filosofia não dá. E aí, ó, muito legal. Pô, cara, o objetivo foi chegar aqui para te mostrar que nessa primeira rodada de simulados nós temos 10 questões e na segunda rodada de simulados nós temos mais 10 questões, são 20 questões. Essas 20 questões vão esburacar 20 assuntos aí no edital, praticamente entra com a cara, o cara que está com pouco tempo de estudo, não está conseguindo se, né? É isso aí, meus amigos. É essa a questão agora, beleza? Ainda leva um PDF para estudar, ele leva as questões, ele vai poder treinar, vídeo aula de 3 horas para corrigir a primeira rodada, que eu chamei de turma Apolo, vídeo aula de correção para corrigir a segunda rodada, que eu chamei de turma Dioniso, e aí você tem 6 horas. Já estou confeccionando a rodada 3. Beleza? São pontos diferentes do edital, tome esse cuidado. Na rodada 3 vão vir pontos também diferentes do edital. Então o cara vai conseguir o quê? Trabalhar pontos diferentes em resumo teórico um pouco mais aprofundado dessa dica que nós vimos aqui. Beleza? Numa maneira mais direta também, mas mais um pouco assim substancial. Vai ter um nível de aprofundamento mais assim, sólido. Você é convidado a estar lá, você é convidado a participar dessas 2 rodadas de simulado, você que vai fazer agora o concurso aí de oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Beleza? Nós vamos ficando por aqui. Essa foi a ARQUE, ou princípio primordial, e você, espero ter que você tenha compreendido. Eu vou, né, tentar fazer mais dicas para lançar aqui até a prova. E é isso aí, acompanha aí as nossas redes sociais, clica já nesse vídeo, já dá um joinha aí, né, um joinha, encaminha para aquele seu coleguinha que está estudando, beleza? Adquira os simulados, imprime os simulados, vem a folha separada, depois vem o PDF que você pode imprimir também, grupar junto ali, tudo grampeado para estudar. Isso vai te economizar muito tempo, cara. Não inventa de comprar livro para ficar lendo livro de filosofia. Primeiro que, porra, não vai cair aquilo daquele jeito. Enfim, pô, cara, ó, beleza? Se quiser ter uma apostila lá do tomo 1, tá vendendo lá no curso, no módulo, lá no meu site também, do módulo 1, mas para agora, o que você tem agora é um PDF teórico também disso aí, ó. Beleza? Então adquire isso aí e eu tô por aqui. Um abraço a todos, fique com Deus, te aguardo no próxima dica, né? Se Deus quiser, estaremos aí. Adquira os simulados. Fique com Deus. Um abraço a todos. Fique com Deus. Tchau, tchau.